Como conciliar os estudos para mais de um concurso ao mesmo tempo? Vem aqui comigo hoje que eu vou explicar isso para você. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e a minha missão é ajudar pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Hoje eu vou explicar para você como você estuda para mais de um concurso ao mesmo tempo. Como conciliar os estudos para mais de um concurso. Agora, antes de entrar no como, eu quero conversar com você sobre o porquê fazer isso. Vou explicar agora porque eu acho que é uma boa ideia, na maioria das vezes, estudar para 2 concursos ou mais ao mesmo tempo. A primeira dessas razões é que você não precisa escolher qual concurso você vai fazer para poder começar a estudar. Pode parecer meio louco se você está ouvindo isso pela primeira vez, mas no mundo dos concursos existem muitas oportunidades. Mas, olha, quando eu digo muitas, são muitas mesmo. E eu poderia passar horas e horas aqui com você só explicando quais são essas oportunidades e quais são as peculiaridades dos diferentes cargos e das diferentes carreiras que estão à sua disposição. Agora, você vai demorar algum tempo para poder entender que oportunidades são essas. Deixa eu contar para você uma história que aconteceu comigo. Eu me tornei conhecido no mundo dos concursos por ter sido aprovado no concurso da Controladoria Geral da União em segundo lugar em 2012. A partir daí eu me tornei professor de cursos preparatórios, principalmente no Estratégia Concursos, e venho trabalhando com preparação para pessoas que estão estudando para concursos há muito tempo, desde então. Agora, é engraçado porque antes de ser servidor da CGU, eu já era servidor público do Banco Central. E antes de ser servidor do Banco Central, eu já era empregado público do Banco do Brasil. Eu sou servidor já há muitos anos, há mais de 15 anos eu sou servidor público e trabalho dessa forma, no serviço público concursado e tudo mais. Só que eu só descobri que existia CGU, por exemplo, quando eu já era servidor. Quando eu trabalhava lá no Banco Central. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi falar que poderia haver um concurso da CGU foi quando eu trabalhava ainda no Banco do Brasil e um colega que estudava para concursos, vamos dizer assim, mais difíceis, de mais alto nível do que os que eu estava estudando para fazer, ele me falou isso. Ah, eu vou estudar agora para o concurso da CGU. Estão falando aí que vai sair e tal, tem notícia quente, não sei o quê, e eu vou estudar para esse concurso. E eu fiquei, CGU, sei nem o que é isso, nem quero saber. Eu estou estudando aqui para o concurso do Banco Central, vou continuar aqui na minha. E quando eu fui aprovado no Banco Central, me mudei para Brasília, lá eu fui descobrir o que era a CGU, fui descobrir que existia, quanto ganhava, quais eram as matérias que caíam, tudo. Então já fazia anos que eu estava estudando para concursos, quando eu descobri que existia essa carreira para a qual eu fui aprovado algum tempo depois. É assim com todo mundo. Você vai começar a estudar, geralmente pensando no concurso que o seu primo foi aprovado, que a sua tia disse que é bom você fazer, geralmente é Receita Federal. Eu vou falar de Receita Federal para você, ou o concurso que algum parente seu passou, aí você diz, menino, estuda aí para carreira militar, porque a carreira militar é que é bom, veja o seu tio lá como é que tá, ó. Veja o seu primo aí que passou lá no concurso do Senado, como ele tá bem, estude pro Senado, meu filho. E geralmente você começa desse jeito mesmo, é assim com todo mundo. Veja, para você iniciar seus estudos, você não precisa fazer uma ampla pesquisa, uma pesquisa extensa para mapear as oportunidades, ver o que é que elas têm de vantagens e desvantagens e tal. Não, você pode começar de uma forma muito simples, mesmo sem ter a menor ideia de qual concurso você pretende fazer. E o que eu vou dizer aqui para você é muito básico, mas é o seguinte, tem matérias que caem em muitos concursos. Eu não vou dizer em todos, realmente não é em todos, porque cada concurso tem sua peculiaridade. Mas tem um conjunto de matérias que caem em mais de 90% dos concursos. Eu vou dizer agora para vocês, são 5 matérias, tá? Direito Constitucional, Direito Administrativo, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático e Informática. Essas 5 matérias caem em muitos, na imensa maioria dos concursos. E você pode começar estudando essas 5 matérias tranquilamente, mesmo sem ter a menor ideia de qual concurso você quer fazer. Não tem mal nenhum nisso. Você pode iniciar e montar um ciclo básico de estudos com essas matérias sem estresse, enquanto você obtém mais informação, conversa com mais pessoas, enquanto você entende melhor como é que funciona esse mundo. E vou te dizer, o estudo dessas matérias, a depender da sua bagagem, vai te tomar aí entre 6 meses e 1 ano. Para você estar pronto para fazer provas dessas matérias, você pode levar até 1 ano de preparação, dependendo de quantas horas você vai estudar por dia e da sua sede para obter esse conhecimento. Isso é normal também.
Então, veja, antes de pensar em conciliar estudos para mais de um concurso ao mesmo tempo, pense em escolher o concurso que você pretende fazer na hora certa e não se afobe em escolher logo no início da sua jornada como concurseiro. Uma vez que você esteja avançando nessas matérias e que você já tenha mais informações sobre as diferentes oportunidades que o serviço público te oferece, aí sim você deve escolher, na minha opinião, minha orientação é essa, você deve escolher uma área para se ocupar, uma área para se dedicar. Ah, professor, mas o que é isso, uma área? Né? Uma área é o que a gente chama quando você reúne oportunidades que são semelhantes, que tem uma identificação na natureza das atribuições que são desenvolvidas por aqueles servidores e, consequentemente, que os concursos também cobram matérias mais ou menos parecidas. Os editais não são exatamente iguais, né? Eles raramente editais são exatamente iguais de um concurso e de outro, mas às vezes eles são bem parecidos. E isso facilita porque dá para você mais tempo para tomar uma decisão. Quais são essas áreas, então, que você tem? Olha, uma área que está muito em alta nos últimos tempos, tem muitos concursos saindo, é a área de segurança pública. Então, concursos para polícias militares, polícias civis, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, corpos de bombeiros militares e outros órgãos associados, como, por exemplo, os concursos para agente penitenciário, que tem nos estados e tem também o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Né? Esses concursos aí na área de segurança estão bombando, já tem anos. Todo mês você tem mais de um edital sendo publicado aí, de polícia, de agente penitenciário, enfim, tem bastante coisa acontecendo. Então, para quem tem essa vocação, e geralmente essa área, quem busca, quem tem vocação de verdade, né? São pessoas que realmente querem trabalhar com isso. Então, para quem tem essa vocação, pode ir sem medo de errar, porque são muitas e muitas oportunidades que têm surgido na área de segurança pública. Outra área que se destaca bastante é a área fiscal, né? A área dos servidores que trabalham na arrecadação de tributos. E aí você tem os fiscais da União, que são os auditores da Receita Federal, né? O nome do cargo é Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, mas lá na Receita você também tem o cargo de Analista Tributário, é um segundo cargo de nível superior, com uma remuneração menor, mas ainda assim muito boa. E você tem também os fiscos estaduais e municipais. Frequentemente a gente se refere a esses fiscos como ICMS, no caso dos estados, ou ISS, no caso do município. Isso porque é o principal imposto, né, cuja arrecadação fica a cargo desses servidores. Então, se você pensar, por exemplo, ouviu falar, tá rolando o concurso do ICMS Rio Grande do Sul, quer dizer que é o concurso para o cargo de, às vezes se chama auditor, outras vezes se chama agente fiscal ou só fiscal, mas enfim, é o cargo da área fiscal do estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado, quando falarem em ISS Porto Alegre, é o auditor do município de Porto Alegre. Então veja, todo estado e todo município tem sua área fiscal, sua Secretaria de Fazenda, Secretaria de Finanças, de Tributação, independentemente do nome, todo estado, todo município, assim como a União, tem uma área que é responsável pela tributação. E geralmente existem servidores de carreira que se dedicam a esse trabalho de fiscalização e de auditoria. A área fiscal geralmente é muito bem remunerada, tanto em estados quanto em municípios, quanto na União também. Claro que municípios menores tendem a pagar menos para os fiscais, enquanto municípios maiores tendem a pagar mais, mas em geral é uma carreira bem remunerada, atrativa, interessante, que tem sempre muitas oportunidades também. Apesar de até 2018 ter tido uns 2, 3 anos aí difíceis para a área fiscal, mas a partir de 2019 começou a aparecer de novo aí uma quantidade maior de oportunidades nessa área. Uma outra área que também você pode se dedicar é a área de controle. E aí você tem o controle externo e o controle interno, mas são sempre concursos semelhantes também. No controle externo você tem os concursos para os tribunais de contas. Aí tem o Tribunal de Contas da União, TCU, e tem os Tribunais de Contas dos Estados. Em alguns estados existem 2 Tribunais de Contas, tem o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios, né? Isso acontece em alguns estados, é o caso, por exemplo, do Ceará, né, que eu sei que tem um TCM também, e tem 2 municípios no Brasil que tem seu próprio Tribunal de Contas, são os municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí existe o Tribunal de Contas do município, aí só esses 2 que tem. Mas só isso daí já é oportunidade pra caramba, né? Já são vários tribunais de contas, aí dezenas de tribunais de contas, e além disso você tem os órgãos de controle interno, que são as controladorias. Geralmente elas têm esse nome, algumas vezes elas têm um nome um pouco diferente, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, o controle interno fica dentro da Secretaria de Fazenda, a chamada CAGE, né? Mas a CAGE também faz seus concursos, é separado do concurso do fisco.
Então, em cada estado, em cada município, essa organização pode ser um pouco diferente. Na maior parte dos estados e municípios, esse órgão vai se chamar Controladoria. E na União, é a Controladoria Geral da União. Então, são cargos que também, às vezes chama auditor, às vezes chama analista ou um outro nome parecido, mas são cargos que também são geralmente bem remunerados, são interessantes, cargos respeitados também. Então, a área de controle também é uma boa área que tem trazido bastante oportunidades nos últimos anos. Além da área de controle, temos também a área de gestão, que termina sendo parecida nas matérias que são cobradas, e nessa área de gestão você encontra cargos de analista administrativo, de gestor, né? No caso da União, o principal cargo da área de gestão é o EPPGG, né? O Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, também um cargo muito bem remunerado, e aí dentro você também encontra os analistas de orçamento, analistas de planejamento, e por aí vai. É uma área que tem também bastante oportunidade e que a remuneração varia muito. No caso do EPPGG e do APO Federal, eles recebem muito bem, mas tem outros cargos com atribuições semelhantes, também ligados à gestão, né, e ao planejamento, ao orçamento, que tem remuneração menor. Mas a vantagem aqui é que são muitas oportunidades, porque em todo órgão, em toda entidade, você tem servidores que trabalham na gestão. Então tem concursos com bastante frequência também para a área de gestão, que geralmente, né, essas três áreas, fiscal, gestão e controle, assim como a área de segurança também, exceto por cargo delegado, geralmente elas não exigem uma formação específica para que você tenha acesso a essas oportunidades. Na grande maioria das vezes são cargos de nível superior, mas que exigem qualquer formação. Em alguns casos você também vai encontrar cargos de nível médio. Tem algumas polícias, por exemplo, em que cargos como agente, investigador, inspetor, até de escrivão ainda são de nível médio, enquanto outras já mudaram isso aí há alguns anos e tem esses cargos de nível superior. Então, falei aqui da área fiscal, falei da área de controle, falei da área de gestão, falei da área de segurança, mas tem, claro, várias outras áreas ainda que eu vou chamar aqui de áreas específicas. É o caso da área jurídica, por exemplo, né, em que você tem concurso aí para procuradorias, para Ministério Público, Defensoria Pública, para magistratura, mas nesse caso você precisa ter a formação jurídica, além de preencher outros requisitos, a depender do cargo para o qual você pretende concorrer. Você também tem áreas específicas na saúde, né, cargos de enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, por aí vai. Você tem oportunidades específicas para a área de educação, concursos para pedagogo, para professor em áreas diferentes, né? E essas áreas específicas se estendem ao infinito aí. Você pode falar em concursos na área de psicologia, concursos na área de comunicação, concursos na área de arquitetura, de engenharia e por aí vai. E essas oportunidades existem, né? Salvo área jurídica, saúde e educação, geralmente a quantidade de vagas é bem menor, então são concursos que abrem ali, aí tem uma vaga para psicólogo, uma vaga para arquiteto, duas vagas para engenheiro, tal, né? E tem uma área específica que vem crescendo, mas muito, muito mesmo nos últimos anos, que é a área de tecnologia da informação. Então a galera que é formada em computação, principalmente os desenvolvedores, esses aí são servidores, são disputados à tapa, né? E você tem sempre boas oportunidades, muitas vezes com uma remuneração muito interessante, aparecendo aí com bastante frequência, e na maioria das vezes exigindo formação específica, tal, mas aí depende de cada edital e você tem que estudar com calma. Por que é que eu estou dando essa volta pelas áreas? É porque se você ainda não escolheu uma dessas áreas para se preparar, você ainda está no primeiro passo de estudar aquelas 5 matérias básicas, você pode dar o segundo passo escolhendo uma área. Não quer dizer que você não pode mudar depois não, tá? Eu mesmo mudei. Eu comecei estudando para a área fiscal, depois mudei para a área de controle e fui aprovado. Para ser bem sincero para você, eu comecei na área fiscal, depois fui para o controle, depois voltei para o fiscal, depois fui para o controle de novo. Até que eu fui aprovado. Não é um crime, não, você mudar de área, né, dependendo das oportunidades e do que está acontecendo. Agora é importante você escolher uma área para você poder sair dessas 5 matérias básicas. Então, se você escolhe, por exemplo, a área fiscal, você já pode pular para um ciclo de estudos intermediário em que você vai incluir matérias que sempre caem nos concursos da área fiscal, como, por exemplo, direito tributário, contabilidade geral, auditoria. Então você pode estudar essas matérias. E aí o que você vai fazer? Você vai comparar, né, os concursos dessa área, você vai ver vários editais de concurso da área que você escolheu, vai ver o que eles têm em comum e vai começar por ali. Até esse momento você ainda não precisa
se preocupar em conciliar estudos para mais de um concurso ao mesmo tempo, porque você ainda não chegou no momento de escolher um concurso específico para fazer. Agora, quando você chegar nesse momento intermediário, você já deve ter uma noção do que está rolando, né? Uma noção do que vai sair daqui a um tempo, do que é que está previsto, do que é que já tem banca contratada, que o edital vai sair em breve e tal. E você deve acompanhar essas notícias para que você possa ir fazendo as suas escolhas ao longo do tempo. E aí, quando você começar a avançar nessas matérias que caem em vários concursos dentro daquela área que você escolheu, aí sim pode chegar o momento de conciliar os estudos para mais de um concurso ao mesmo tempo. Eu vou mostrar para você aqui algo que aconteceu com um querido amigo que estava estudando para a área fiscal. O que é que aconteceu com ele? Ele tinha ali previstos 2 concursos que seriam muito próximos, que já estavam para o edital sair e tal, né, já estava perto, que era o concurso do ICMS Pernambuco e o concurso do ISS Recife. Como ele era daqui de Recife, onde eu resido, ele não queria sair daqui, tinha esses 2 concursos para fazer. Então ele pensou, pô, eu vou conciliar esses 2 concursos na medida do possível, vou estudar para esses 2 enquanto não sai nenhum edital e depois eu vejo o que é que eu faço. Como ele já estava avançado nos estudos, já tinha estudado bem, inclusive essas matérias que caem tudo na área fiscal, ele foi incluindo ali no ciclo de estudos dele matérias que caíam em um e matérias que caíam no outro. Então ele foi estudar, por exemplo, a legislação do ICMS mais a fundo, que cai no concurso estadual, e também a legislação do ISS, que cai no concurso municipal. Tinha algumas diferenças de algumas matérias e ele incluiu tudo no ciclo de estudos e ele ficou ali consumindo conteúdos que caíam nos 2 concursos. Quando saiu um edital, o que é que ele fez? Esqueceu o outro. Como ele queria qualquer um dos 2, não fazia diferença para ele, então ele fez a escolha na hora que saiu o primeiro edital. E aí ele estudou primeiro, eu não me lembro agora se o primeiro foi do ISS Recife ou se foi do ICMS Pernambuco, né? Mas eles eram próximos, era, sei lá, um mês de diferença de uma prova para outra. Mas ele estudou para o que vinha primeiro, e aí, ó, pau na máquina, esqueceu o outro, estudou para o que vinha primeiro, tal, fez, estudou, fez, quando a prova passou, aí ele partiu para o outro. Aí ele pegou as matérias que ele ainda estava devendo e foi estudar para o outro concurso, e aí continuou estudando firme, mesmo sem saber o resultado do primeiro, foi lá e conseguiu, fez o segundo. Resultado, foi aprovado nos 2, porque usou a estratégia inteligente de conciliar os concursos no momento adequado. Aí você vai me perguntar, tá bom, professor, beleza, eu já vi que isso é possível e que possivelmente é uma boa ideia, dependendo das circunstâncias, eu posso conciliar mais de um concurso. Mas como é que eu vou saber se eu posso, se aquele concurso é parecido o suficiente? Ora, eu trouxe aqui para você exemplos de concursos que são bem parecidos, né? O ICMS com o ISS, ali no mesmo estado, tal. Realmente é bem parecido, não fica muita dúvida. Mas talvez você tenha uma pergunta do tipo, professor, eu consigo conciliar um concurso para escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal com o concurso do INSS? Eu consigo conciliar um concurso para analista administrativo de um tribunal com um concurso para, sei lá, gestor federal? Como é que eu vou saber se eu devo fazer isso, tentar estudar para os 2 ao mesmo tempo, ou se eu devo me dedicar exclusivamente a um deles e deixar o outro de lado? Ó, tem uma formulazinha, tá? Claro, essa é a minha opinião e a minha maneira de ver as coisas. E eu vou trazer para você aqui e compartilhar isso. Mas tem uma formulazinha que sempre me ajudou a tomar essas decisões e que para mim deu certo. E é muito simples. Você vai comparar esses editais. Então você pega o edital do INSS e de analista administrativo do tribunal lá que você quer fazer. Você vai comparar esses editais nas matérias que caem para o cargo que você pretende. Você vai ver o quanto esses editais são semelhantes. Agora eu quero que você faça uma conta de semelhança relacionada às matérias que você ainda não estudou, tá? O que você ainda não estudou. Então, dependendo do ponto que você tiver no seu ciclo de estudos, né, no seu planejamento, você vai excluir. Por exemplo, eu já estudei bem Direito Constitucional e Administrativo. Então, você tira Constitucional e Administrativo dessa conta. Então, você vai pegar essas matérias e você vai comparar. Esses editais têm 50% de semelhança? Metade é igual de um e de outro? Se for metade ou mais, cara, vai firme e estuda para os 2. Não tem problema. Começa por essa parte que é igual, que você ainda não estudou, e quando você consumir essa parte que é igual, parte para o que é diferente, seguindo essa estratégia de colocar um pouco de um e um pouco do outro. Agora,
esse é talvez o principal conselho que eu vou trazer para você neste vídeo. Não se concilia estudos de concurso com edital publicado. Uma vez que o edital saiu, não importa se ele é muito parecido com aquele outro. Você vai estudar para aquele que saiu. Ou você desiste dele. Ou você estuda para o que saiu, ou você desiste dele. Mas não dá para você ficar estudando para 2 concursos com edital publicado ao mesmo tempo, ou para 2 concursos que um está com edital publicado ao mesmo tempo. Uma vez que o edital seja publicado, você tem que entrar no modo reta final. E você tem que ir firme, com foco único naquele concurso, naquela prova que vai acontecer naquele dia determinado. O seu planejamento de estudos tem que ser refeito para que você esteja completamente focado naquele concurso específico. Não adianta ficar com a cabeça em outro lugar, senão você não vai conseguir se preparar bem no pós-edital, nem para um, nem para o outro, e vai fracassar. A estratégia boa para estudar é essa que o meu amigo utilizou. Você estuda para um e quando passar, você estuda para o outro. E beleza. Ah, só deu para estudar bem para o primeiro, para o segundo não deu tempo. Paciência. É porque tinha que ser. Agora você não vai conseguir estudar para 2 concursos com edital publicado ao mesmo tempo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu expliquei aqui para você porque é que eu acho que é uma boa ideia conciliar estudos para mais de um concurso ao mesmo tempo, mas lembre-se que você não precisa escolher para qual concurso você vai estudar antes de começar a estudar. Você pode começar a estudar numa boa e ir escolhendo ao longo do tempo. E aí quando você tiver com um pouquinho mais de experiência, você escolhe uma área para se dedicar e aí começa pelo que é comum naquela área e aí depois você escolhe para qual concurso específico você vai estudar e se for o caso, você concilia com outro usando essa regra dos 50% que eu acabei de explicar para você. Você tem dúvidas sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Tem ideias de temas que você quer que eu trate em vídeos aqui? Deixa aqui no comentário também e eu vou levar isso em consideração no meu planejamento. Não deixe de me seguir nas redes sociais e de deixar seu like aqui neste vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal Fábrica de Servidores no Telegram, você está errado. Se inscreva agora, o link está aqui embaixo também, é de graça e lá eu mando conteúdos em áudio sobre motivação, planejamento de estudos e preparação todo santo dia. A gente sempre está lá e é um encontro marcado diário comigo. Eu sou o professor Paulo Guimarães e a minha missão é ajudar pessoas normais como você a conquistar uma vaga no serviço público sem sofrimento. Grande abraço, sucesso, bons estudos e até a próxima.